Em Sorocaba, agora 5h mais 18. Ainda nesta edição aqui do Jornal da Cruzeiro, nós teremos uma reportagem sobre a questão do assessor da Prefeitura de Sorocaba em Brasília. Nós temos aqui e visualizamos hoje, falamos muito sobre isso, sobre o trabalho do Ministério Público, né, que vem questionando a Prefeitura, inclusive o prefeito José Crespo é alvo de uma ação, mais uma vez questionado sobre a criação de cargos comissionados. Trabalho do Ministério Público fiscalizando e também já ouvindo as pessoas que trabalham com o prefeito José Crespo neste processo. O Ministério Público é contra os cargos comissionados e da maneira como o prefeito trabalhou esses cargos dentro da atual gestão. E também agora se discute tanto, né, esse cargo do assessor em Brasília. Os vereadores apontam, pelo menos da base aliada, que o projeto ele volta. Não é porque o promotor ou o Ministério Público está questionando o prefeito que haverá um recuo na proposta, que isso deverá ser discutido nos próximos dias ou nas próximas semanas dentro do nosso legislativo. Hoje pela manhã, o repórter André Fazano conversou com o deputado estadual Raul Marcelo do PSOL, que foi também candidato à prefeitura aqui de Sorocaba no ano passado, e ele analisou, será que Sorocaba realmente precisa deste assessor especial da Prefeitura de Sorocaba em Brasília? Vamos ouvir o trabalho de André Fazano. Estamos recebendo nos estúdios da Cruzeiro FM o deputado estadual pelo PSOL, Raul Marcelo. Deputado, mais uma vez, obrigado por participar do nosso jornalismo, para falar de um assunto que tem repercutido muito aqui na cidade de Sorocaba em especial, que é a criação deste cargo de assessor especial da Prefeitura de Sorocaba em Brasília. O senhor que esteve participando do pleito do ano passado, foi um dos candidatos a prefeito de Sorocaba, foi ao segundo turno com o prefeito José Crespo. Qual a opinião do senhor com relação a esse cargo especial em Brasília? Se o senhor acredita que é necessário ou não para conseguir recursos do governo federal para a cidade de Sorocaba? Mais uma vez, obrigado pela participação. Eu que agradeço, André, o convite. Olha, de fato, nós temos um problema no Brasil que não é um problema restrito ao Brasil, é um problema dos países em desenvolvimento, que é uma concentração exagerada dos recursos da União, ou seja, os recursos ficam centralizados. A média nos países em desenvolvimento é que apenas 10% só sejam destinados aí aos municípios, ao desenvolvimento local. No Brasil nós temos mais 15%. Só para a gente ter uma ideia, nos países desenvolvidos, Estados Unidos, Europa, Japão, Coreia do Sul, a média é que os municípios fiquem com mais de 40% dos recursos tributários. Ou seja, você tem mais capacidade de desenvolver e gerar empregos na localidade. Então nós temos um problema aí grave mesmo. De fato, a cidade de Sorocaba, né, as prefeituras em geral, precisam de apoio do governo federal. Precisam de recursos, de projetos, de convênios. Minha opinião, em que pese nós termos essa dependência, no meu ponto de vista, nós inclusive repensar aí o Pacto Federativo para ampliar os recursos que são destinados aos municípios. Mas isso não justifica a criação, na minha opinião, de um embaixador em Brasília, né? Por quê? Porque nós estamos num momento em que, inclusive o atual prefeito e todas as cidades sabem disso, que de queda na arrecadação, de poucos recursos, né? Não tem nem, segundo o prefeito, não tem nem dinheiro para abrir uma mesa de negociação com os servidores. E aí você vai criar um cargo de embaixador em Brasília, né? Que vai ter mais um dispêndio aí aos cofres públicos. E sem contar que, né, nós temos aí a rede social, a rede mundial de computadores, a internet. Você pode solicitar projetos, encaminhar requerimentos, né, fazer convênios com o governo federal através de um e-mail. Então existe essa possibilidade hoje. Esse tema não foi discutido no processo eleitoral, nenhum candidato se comprometeu a criar uma embaixada em Brasília, até porque se a moda pega, você já pensou, André e o ouvinte da Cruzeiro, os mais de 5 mil municípios do Brasil quiserem ter uma embaixada lá em Brasília com essa justificativa, entendeu? Então, de fato, isso é impraticável, né? Eu acho que isso aí vai entrar na coluna do Marvadão como Sorocoisas, né? Eu sou contra, eu acho que não justifica. Agora, o diagnóstico de fato está correto. Você tem aí os municípios, né? E todo Sorocaba precisa de ter convênios com o governo federal, precisa ter recursos do governo federal sendo aportados em Sorocaba, mas não justifica, na minha avaliação, a criação desse cargo em Brasília. Isso pode ser feito aí com a criação de um comitê, por exemplo, isso que eu ia questionar o senhor, como é que o senhor vê a forma ideal, então, para conseguir esses recursos em Brasília, sem a necessidade desse assessor especial? Então, eu fui vereador aqui em Sorocaba há 6 anos, né? Sou deputado de segundo mandato. O que sempre existiu na Prefeitura de Sorocaba era um comitê gestor que acompanha convênios e acompanha repasses do governo federal e também emendas parlamentares. Eu, inclusive, já
destinei emendas, muitas emendas para Sorocaba, e era esse comitê que fazia o acompanhamento, que elaborava a minuta do projeto, que ficava ligando no órgão responsável, mandando e-mails, acompanhando, ligando inclusive para o deputado, para saber, olha, como é que tá e tal, foi liberada a emenda, não foi? Então, esse comitê sempre existiu, né? Na minha avaliação, a atual administração, eu acho que não quer continuar com esse comitê, e aí quer ter um embaixador em Brasília. O problema é que isso tem um gasto para a prefeitura num momento de crise em que o dinheiro está curto. E eu acho que se o dinheiro está curto, nós temos que fazer esse investimento de fato onde vai ter, onde é mais urgente, onde é mais necessário. As áreas são muitas. Esse comitê seria formado não só por deputados federais lá em Brasília, mas os estaduais também, pelo que o senhor fala. Não, esse comitê é na própria prefeitura, de funcionários das secretarias. Mas seria uma integração entre os parlamentares de Brasília e na capital. Isso acontecia antes, né? Sempre aconteceu em Sorocaba. Eu me lembro que nós conseguimos aprovar emendas para a área de esporte em Sorocaba. Foi uma área, inclusive, de lazer grande ali na região da Vila Formosa, né? A construção de um parque, na época, R$500 mil. Nós estamos falando aqui de coisa de 10 anos atrás, hein? E quem fez todo o acompanhamento, tanto da elaboração do projeto, né? O ajuste fino dos custos da obra, foi esse comitê gestor que existia na prefeitura, que acompanhava emendas parlamentares e acompanhava os projetos e convênios do governo municipal com o governo federal e estadual. Não posso falar de Brasília porque nunca ocupei mandato parlamentar em Brasília, sou deputado estadual, mas esse comitê, eu sei que esse comitê também cuidava de emendas parlamentares que eram feitas em Brasília e de convênios com o governo federal. Então eu acho que nós devíamos, eu acho que assim, acho que a prefeitura poderia manter esse comitê ou aperfeiçoar esse comitê que é de servidores públicos de carreira, porque os convênios sempre vão existir, e não querer, na minha avaliação aí, criar um cargo aí de embaixador em Brasília, que vai ter um custo, e eu acho que não precisa disso, sendo que você tem o telefone, tem e-mail, tem a internet, e pode ser feito o acompanhamento tranquilamente aí, e tem também os deputados da região, né? No caso aí, deputado estadual e deputado federal. Os deputados federais, eles não poderiam, de certa forma, deputado Raul Marcelo, também ajudar? Como é que o senhor vê a participação também dos deputados federais nessa questão de trazer recursos, né? Vou te falar como acontecia anteriormente em Sorocaba, né? Porque nós tivemos uma mudança da administração, isso é importante. Esse comitê, composto por servidores de carreira, né? Ele entrava em contato com os deputados, e os deputados também entravam em contato com esse comitê. Então existia aí um diálogo, uma comunicação em torno de emendas parlamentares e de convênios, e eu acho que deveria, num caso de contingência como esse, de queda na arrecadação, onde as verbas públicas estão diminutas, que eu acho que o central era manter esse comitê. Por isso que é meu posicionamento, até porque ninguém disse que ia criar cargo de embaixador em Brasília ao longo da campanha. Isso não foi um tema debatido, né? Isso foi tirado da cartola agora, em cima da hora. Aliás, é mais uma pauta da cidade em torno de criação de cargos. Nós estamos já 100 dias debatendo criação de cargos em Sorocaba. Até agora não discutimos outros projetos. E a cidade precisa discutir muitos outros projetos de geração de emprego, melhorar a nossa educação, desenvolvimento regional, um monte de coisa. E estamos debatendo criação de cargos, que eu acho que é muito ruim, porque não é um tema que de fato mereça um escrutínio público tão grande. Então, como você questionou, eu quero repetir aqui e deixar bem claro. O meu posicionamento, eu acho que não precisa da criação desse cargo de embaixador em Brasília. Nós já temos os deputados e temos os servidores públicos, mais 10 mil, e já existiu no passado esse comitê que fazia esse acompanhamento. Então é só criar esse comitê que resolve. Para finalizar, deputado Raul Marcelo do PSOL, o senhor acredita que talvez a desconfiança no trabalho, existe uma desconfiança no trabalho dos deputados federais por parte do prefeito Crespo para a criação desse cargo de assessor especial? Se tiver uma desconfiança ou um descompasso, um desacordo político, mas isso não justifica a criação de um cargo. E as cidades que não têm deputado? A maioria das cidades do Brasil não tem deputados. São mais de 5 mil municípios, só tem 500 deputados. Vão criar um cargo também? Então isso é sorocoisa, viu, André? Vamos deixar registrado aqui. Deve ter alguém aí que dê um apoio aí no processo eleitoral de algum partido político que está querendo esse cargo. Entendeu? Vamos falar o português claro aqui, Não precisa da criação desse cargo a cidade de Sorocaba, porque existem hoje todos os ministérios, tem a assessoria que acompanha os municípios, tem as assessorias, prefeitura tem servidores de carreira que sabem fazer interlocução com o governo federal, e falando aqui do caso do estado, porque não muda muito.
e também com o governo estadual. Então, na minha avaliação, não precisa. E se tem um descompasso e uma dissintonia aí, uma divergência política com os deputados, isso não é o caso para a criação de um cargo novo, não é? Até porque, num ambiente de crise como esse, não é? Vai ser muito difícil que os deputados consigam aprovar alguma emenda parlamentar. Agora, os convênios com o governo federal e os programas e as verbas, né, isso independe de ter deputado ou não. São programas que são liberados aí para municípios que não têm representação política nenhuma em Brasília. Então é uma questão de você ter bons projetos e ter servidores para elaborar esses projetos e depois ficar fazendo o acompanhamento desses projetos. Então, eu acho que a grande questão nesse momento é você ter comitês dentro da prefeitura de fato preocupados em ter bons projetos para conseguir levantar os recursos. E não em ter uma pessoa lá, que eu escutei a fundamentação, que vai ter uma pessoa com uma pastinha que vai ficar andando nos ministérios. Bom, para quem conhece um pouco a atividade pública no Brasil sabe que não é assim, que você não chega lá no ministério com uma pastinha embaixo do braço e tem uma audiência com o ministro, né? As coisas não funcionam assim. Você tem que encaminhar o projeto, a equipe técnica do ministro vai fazer a triagem desse projeto, vai ver se esse projeto tem viabilidade, e aí só então você marca uma reunião para discutir a liberação ou não dos recursos para viabilizar esse projeto. Então eu acho que o fundamental é a montagem de equipes para construir bons projetos. Para daí, depois que você tem bons projetos aí tramitando em Brasília, aí você pode mandar até o secretário para ir lá, para num dia só reunir em vários ministérios para debater. Não precisa, eu acho que não tem fundamento nenhum, minha avaliação, a criação de um cargo de embaixador em Brasília, né? Repito mais uma vez, na minha avaliação isso aí é sorocoisas. Queria agradecer demais a participação do deputado estadual Raul Marcelo do PSOL, falando de um assunto tão importante, tão polêmico dentro do nosso município. Deputado, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, André, espero ter aí deixado claro meu posicionamento em relação a essa questão. E lembrando mais uma vez, não foi um tema que foi debatido no processo eleitoral, ele está aparecendo aí pela porta dos fundos agora, né? E eu acho que não é justo você não explicitar um projeto que tem um custo, se a população vai pagar, você não avisa a população disso durante o processo eleitoral e depois apresenta um projeto desse, que, repito mais uma vez, não precisa, porque nós temos aí mais 10 mil servidores que têm capacidade e que podem fazer os projetos aqui em Sorocaba mesmo e encaminhar pela rede mundial de computadores